Muito bons dias. O tema hoje é a guerra na Ucrânia, mais precisamente o processo de paz que pensamos começará em breve. Aliás, já temos algumas indicações que isso poderá acontecer. Há uma delegação russa que nesta altura se está a deslocar para a Arábia Saudita para organizar um encontro entre o presidente Trump e o presidente Putin. Não temos ainda dias, não temos ainda uma data, mas pensa-se que será até 28 de fevereiro. Portanto, a breve trecho. O que nós temos à nossa frente é uma alteração significativa daquilo que acontecia há uns meses a esta parte. A derrota estratégica da Rússia torna-se evidente que não irá acontecer. A economia está de saúde, ou seja, a ofensiva tinha para objetivo derrotar as forças russas, neste caso utilizando as forças ucranianas, não se concretizou. A questão económica também não se concretizou, e a tentativa de transformar a Rússia num Estado pária também não se concretizou. A Rússia tem-se multiplicado a intervir numa série de fóruns, nomeadamente fóruns mais orientados para outras áreas do mundo que não ocidental, como os BRICS, como a Organização de Cooperação de Xangai e outras nesse espaço geográfico que é extremamente importante para a Rússia, para além das diferentes conferências que foram feitas com países africanos. Bom, portanto, o presidente Trump percebeu que prolongar uma guerra que estava perdida não fazia sentido. E então estamos a assistir a estes desenvolvimentos, para além dos telefonemas que tiveram lugar entre o presidente Trump e o presidente Putin. Tivemos também já um telefonema entre o ministro dos Negócios Estrangeiros Lavrov e o secretário de Estado Marco Rubio. E o que foi discutido nesse telefonema, segundo as informações que obtivemos, foi abrir-se caminho para a diplomacia, abrir-se caminho para a regularização das relações diplomáticas entre a Rússia e os Estados Unidos. Isso passará, pelo menos numa primeira fase, por um relaxo nas sanções e, eventualmente, caminhando para o fim dessas mesmas sanções. Entretanto, há uma série de desenvolvimentos muito interessantes. O presidente Trump convidou o presidente Putin para aderir ao G8, já houve uma recusa pública por parte da Rússia, percebe-se porquê. Apesar das opiniões sobre o presidente Trump serem, algumas delas a meu ver, muito pouco fundamentadas e de escárnio, mas que não têm, do meu ponto de vista, razão de ser. Por exemplo, tivemos a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Baerbock, a manifestar-se contra o convite feito pelo presidente Trump para que a Rússia entrasse no G8, mas não percebeu exatamente o que está em causa. A tentativa do presidente Trump trazer a Rússia para o G8 é sabotar o projeto dos BRICS. Mas a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã não percebeu isso. E, naturalmente, que esta normalização de relações entre os Estados Unidos e a Rússia não vai impedir os desenvolvimentos que estão a acontecer noutras fronteiras com outros aliados. O que temos agora, nesta altura, é o rescaldo da Conferência de Munique. A Conferência de Segurança de Munique foi extremamente importante, fundamentalmente pela intervenção do do vice-presidente J.D. Vance, em que veio, no fundo, pôr mais um prego no caixão deste projeto liberal, hegemónico da primazia norte-americana. Portanto, veio estabelecer novas regras de jogo, podemos até dizer, admitir que estamos a caminho de uma nova ordem mundial e, acima de tudo, aceitar uma coisa que a administração Biden não aceitou, que era a multipolaridade e a necessidade de atuar não como um primus inter pares, mas atuar como um pares inter pares. Dito isto, podemos avançar para as questões da paz. É curioso que eu sempre disse que, por ser uma guerra entre os Estados Unidos e
a Rússia com um intermediário chamado Ucrânia. Esta guerra só poderia terminar de uma maneira, quando os Estados Unidos e a Rússia chegassem a acordo. Pelo visto é isso que está a acontecer. Naturalmente que a Ucrânia, numa determinada altura, vai ter que chegar-se à frente, mas as grandes linhas vão ser acordadas entre os dois. Entre os dois, leia-se Trump e Putin. O que está a acontecer revela também a irrelevância da Europa. A Europa está desesperada. Nesta altura é absolutamente claro que os Estados Unidos têm um comportamento diferenciado da administração Biden. Há novas regras, mas eles parece que não perceberam ainda, e nesta altura querem participar à viva força nas discussões, nas negociações de paz. Eu penso que serão informados do que irá acontecer, mas não terão lugar nessas negociações. O que verificamos é um debate, de um ponto de vista estéril, na comunidade europeia, em que procura discutir coisas que, do meu ponto de vista, são marginais. E uma delas é a colocação no terreno de forças de manutenção de paz. O que é um disparate a vários níveis. Para já, para serem forças de manutenção de paz, teriam que ser acordadas no Conselho de Segurança, e, como sabemos, a Rússia e a China estão no Conselho de Segurança, nunca iriam permitir que isso acontecesse. Por outro lado, estão a discutir algo que nós não sabemos se vai de facto acontecer, e que configuração, e que com comissão, e com que efetivos. Porquê? Porque estão a pôr o carro à frente dos bois. Quero dizer com isto que tem que haver primeiro um acordo de paz, e nos termos desse acordo de paz, então iremos ver o que vai ser efetuado a seguir. Eu vejo muito improvável que sejam colocadas este tipo de forças na Ucrânia por vários motivos. Primeiro, porque estas forças são fundamentalmente para fazer a gestão, a monitorização de acordos de cessar-fogo, e aqui o que está em causa não é um acordo de cessar-fogo. Aliás, os europeus também não perceberam ainda, porque o que está aqui em debate é uma nova ordem, um novo relacionamento entre as grandes potências. Eu agora faço aqui um parênteses só para dizer que o próprio presidente Trump já disse que quer conversar com o presidente Putin e com o presidente Xi Jinping no sentido de reduzirem para metade os acordos os orçamentos de defesa, peço perdão, o que, de facto, a concretizar-se e ser sério e ser uma afirmação de boa-fé, vai revolucionar completamente o mundo onde estamos. Bom, mas dito isto, o que nós temos aqui é, de facto, o desenho de uma nova arquitetura de segurança, nomeadamente na Europa, e é aqui que nós nos devemos concentrar e que a nossa atenção deve estar dirigida. Bom, os europeus não perceberam isso ainda, e a paz na Ucrânia é apenas um capítulo dessa grande agenda, e naturalmente será aquilo que for, do modo como as grandes potências pensem que isso vai decorrer. Eu não estou a dizer que concordo ou desconcordo, eu estou a dizer é que as coisas como elas são, e muitas das vezes nós não devemos confundir os nossos desejos com aquilo que efetivamente é. E o que nós estamos a assistir é, de facto, nós gostaríamos que fosse assim, mas, na verdade, temos que ter a capacidade para interpretarmos os factos, independentemente daquilo que gostaríamos que ocorresse. Bom, nesta altura, nós temos uma reunião a decorrer em Paris, em que o presidente Macron convocou alguns países da Europa, e isto, do meu ponto de vista, é de facto um prego no caixão, mais um prego no caixão de um projeto europeu que se encontra em falência. Nós percebemos que este tipo de discussões de emergência não devam ocorrer no âmbito da NATO, até porque os Estados Unidos já disseram que se for colocada alguma força no terreno, não será ao abrigo do artigo 5º, e sobre esta matéria penso que não é preciso dizer mais nada, mas haveria espaço para ocorrer no seio da União Europeia. A União Europeia serve para alguma coisa. Tem lá um comissário agora, segundo esta nova
administração, tem lá um comissário de segurança, aliás, de defesa e espaço, tem uma alta representante apenas para as relações internacionais. Portanto, a haver uma posição europeia, deveria ser dentro da União Europeia. Ora bem, o que estamos a assistir é um projeto, uma iniciativa unilateral de Macron, com alguns países excluindo outros, nomeadamente Portugal. Eu penso que isto não une, isto divide. Sabemos que países extremamente importantes, como o caso da Roménia, que tem 20 milhões de habitantes, mais de 20 milhões de habitantes, foi excluída deste processo, e temos depois os outros da Europa de Leste, que provavelmente estariam motivados para participar nisto, uma vez que têm fronteiras com a Rússia. Bom, relativamente a esta matéria, temos tido posicionamentos muito dispares, nomeadamente o caso do polaco. A Polónia, através do seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, já disse uma coisa a seu contrário. Inicialmente dizia que não ia colocar forças na Ucrânia, depois disse que iria colocar, que estaria disponível para isso, no âmbito de uma missão, vamos chamar de paz para simplificar as coisas, e agora deve ter recebido algum telefonema de Washington, já mudou de posição. Veremos qual vai ser a posição da Polónia, a insustentável posição da Polónia nesta reunião. No fim da tarde, provavelmente, teremos algumas informações. O que, portanto, esta posição de Macron significa várias coisas. Significa que o projeto europeu está ferido de morte. Para resolver um problema desta importância, aparente importância, não se recorre às estruturas da União Europeia. Depois há aqui uma série de incongruências que eu tenho que assinalar. Em primeiro lugar, dizer que uma missão desta natureza exige que se faça uma reunião, de uma conferência de geração de forças, em que cada país vai dizer qual é o contributo para essa missão, depois de estar estabelecido um quadro de necessidades. Essas necessidades não são apenas em meios humanos, mas são também em meios materiais. Portanto, um dia ouvimos que esta força deve ter 25 mil, depois, no outro dia, diz que são 100 mil. Bom, seja o que for, é o que Deus quiser. Portanto, no meio disto tudo, os Estados Unidos fizeram um questionário, os países, em que colocam uma série de perguntas que são extremamente importantes. Uma delas é qual é a missão desta operação. Em segundo lugar, quais vão ser os efetivos, porque eu estou absolutamente convencido que as nações darão em função daquilo que for necessário, ou seja, daquilo que eles tiverem para dar e que se enquadrem nas necessidades mais gerais. Portanto, não vale a pena estarmos a consumir tempo com este discurso, porque eu penso que essa questão está absolutamente ultrapassada. Está morta, veremos se eu estou errado, mas eu volto a sublinhar algo que já disse do antecedente: este tipo de missões não é para monitorizar acordos de paz. Este tipo de missões serve para fazer a manutenção, a monitorização de acordos de cessar-fogo. Eu estou convencido que aqui nós iremos assistir a um acordo de cessar-fogo já na sequência do acordo de paz, e não o inverso. Resta-nos esperar para ver o resultado das conversações que iremos assistir até ao final deste mês entre o presidente Putin e Trump. Veremos se, de facto, a Europa consegue ser um elemento facilitador do processo, porque o que nós assistimos a esta altura é a incompreensão do lado europeu do novo quadro. Ainda não percebeu em que filme é que está. E sobretudo, avançar com propostas. É porque a Europa, até este momento, não tem propostas, não tem alternativas. Vive num processo de negação. Este é que é o facto. Portanto, enquanto a Europa não perceber que está numa guerra que não pode ganhar e que há um comboio em movimento, só tem uma solução: ou apanha o comboio e procura colaborar nesse caminho, ou então mete à frente o comboio, com as consequências que eu penso que serão fáceis de adivinhar.